No ar, mais uma edição do nosso jornal TV Com, aqui pelo canal 14, destacando como sempre informações de Bento Gonçalves e também aquelas mais relevantes do nosso dia a dia. Na edição desta quinta-feira, hoje 1º de abril, você confere. Governo do Estado autoriza a abertura do comércio não essencial neste sábado. Adiada a manifestação planejada por empresários do setor gastronômico. O grupo, que reivindicava a abertura dos estabelecimentos de forma integral a partir desta quinta-feira, não foi beneficiado com a medida. Antecipada a vacinação contra a Covid-19 aos profissionais da segurança pública. Concluídas as obras de recuperação da ERS 448 em Nova Roma do Sul. Bento Gonçalves está incluído entre os municípios que receberão recursos para a saúde através do governo do estado. Idoso é resgatado por agentes da Guarda Civil Municipal em mata fechada no bairro Licor Sul. Destaques do jornal TV Com, que inicia agora. Na tarde desta quinta-feira, o governo do estado decidiu autorizar a abertura do comércio chamado de não essencial neste próximo sábado. A decisão, tomada em reunião do gabinete de crise, não permitiu, no entanto, o funcionamento nesta sexta-feira santa, que é feriado. O governador anunciou que será uma abertura pontual, seguindo os protocolos de segurança sanitária. No sábado, o limite de funcionamento será até às 8 horas da noite, contemplando lojas e restaurantes. A decisão acaba por ainda estimular as vendas de Páscoa. Pela regra até então da bandeira preta, mesmo em cogestão, o comércio chamado de não essencial não poderia abrir aos sábados até o dia 4 de abril. A medida anunciada pelo governo do estado não agradou os proprietários de estabelecimentos gastronômicos aqui de Bento Gonçalves. Eles já tinham desistido de abrir as suas empresas para o público depois das 8 da noite, a partir desta quinta-feira, 1º de abril, pois esperavam que a medida beneficiasse também o setor gastronômico, o que não aconteceu. E eu resolvi gravar esse vídeo para dar um retorno para a sociedade, a qual estava esperando ansiosamente pelo dia 1º, onde a gente organizou um manifesto de reabertura dos estabelecimentos, mesmo que sem a conivência por parte do Estado, estaríamos dispostos a comprar essa briga. Porém, no dia de ontem, tivemos uma reunião com as lideranças do setor, onde nós optamos por unanimidade de dar mais um voto de confiança ao governo do Estado, o qual, numa live de sábado à noite, prometeu que, após o dia 4, após o feriadão de Páscoa, teríamos uma novidade, uma flexibilização para o nosso setor, o qual está sendo muito castigado. Então, decidimos por aguardar até o final de semana, abrir mão desse belo faturamento que sempre é a Páscoa e resolvemos dar esse novo voto de confiança ao governo. Porém, agora há pouco saiu um novo decreto, o qual flexibilizou para o sábado o comércio não essencial atuar até as 20 horas e protelou flexibilizações para o nosso setor apenas para o dia 9. Então, já mudou nossos planos, vamos ter que novamente nos reunir e ver o que a maioria decide, mas alguma providência nós vamos ter que tomar. Realmente estamos passando por um momento muito delicado, respirando com a ajuda dos aparelhos, né? Porque realmente as reservas se foram, os créditos bancários se foram e a situação está muito delicada. Então, eu falo aqui em nome da Via Gastronômica, qual a gente está apelando por ajuda, por incentivo, por contribuição por parte da sociedade. Que nós precisamos de ajuda, sim, precisamos sobreviver para manter todas as famílias que dependem da gente numa condição de vida. Na semana passada, a medida chegou a ser cogitada devido às restrições impostas pelo governo do estado, mesmo com o retorno da cogestão à bandeira preta. A manifestação de abertura das portas aos clientes, no entanto, não foi cancelada, apenas suspensa. A ideia é de que, a partir da segunda-feira, dia 5, o horário das 8 da noite, não flexibilizado, aí sim os estabelecimentos devem abrir as portas
à revelia das determinações do governador. Segue aberto até o dia 24 de abril o período de inscrições para a catequese de adultos na paróquia de Santo Antônio. A atividade é aberta às pessoas a partir dos 16 anos que desejam realizar os sacramentos de iniciação cristã, ou seja, o batismo, a primeira Eucaristia e a crisma. Para se inscrever, são necessários cópias da carteira de habilitação ou do RG, comprovante de endereço, a lembrança dos sacramentos já feitos, se for o caso, e comprovante de contribuição com o dízimo em 2020 e o valor de R$ 50. Os encontros acontecem sempre nas quartas-feiras às 6 horas da tarde e, neste momento, em virtude da pandemia, serão realizados pela plataforma Zoom. Mais informações podem ser obtidas junto à Coordenação de Animação Bíblico-Catequética pelo telefone 3452-1634 ou pelo WhatsApp 99633-2230. A Corsan lançou na quarta-feira o seu canal de denúncias, o qual está disponível para funcionários, fornecedores, parceiros de negócios, clientes e a sociedade gaúcha em geral. Pela ferramenta, é possível fazer denúncias de qualquer natureza referente a fatos vedados nos regramentos da instituição. Com o objetivo de identificar desvios de condutas que possam trazer prejuízos financeiros e riscos de reputação e de imagem, o canal vai auxiliar na identificação e no combate a casos de corrupção, fraudes, assédios e outras ações inadequadas. Estruturado para funcionar 24 horas por dia, com atendimento em português e acessível para pessoas com deficiência visual e auditiva, o canal tem acesso pelo telefone 0800 800 1090, disponível 24 horas por dia. As denúncias podem ser feitas de forma anônima, sendo possível o acompanhamento por meio de um número de protocolo. Os profissionais de segurança pública do Rio Grande do Sul terão a vacinação contra o coronavírus antecipada no estado. O anúncio foi feito na quarta-feira e inclui agentes de força da segurança, salvamento e forças armadas. Para a ação, haverá um lote exclusivo de vacinas que será enviado pelo Ministério da Saúde, que ainda não informou a quantidade de doses e a data da remessa. De acordo com o vice-governador e secretário de Segurança Pública Ranolfo Vieira Júnior, a preocupação em antecipar a vacinação dos agentes de segurança era manifestada pelo Piratini desde o ano passado, ainda antes do início da vacinação. Serão beneficiados trabalhadores envolvidos no atendimento e transporte de pacientes, em resgate e atendimento pré-hospitalar, os que estão nas ações de vacinação contra a Covid-19 e os que atuam nas ações de vigilância das medidas de distanciamento social. O DAER concluiu na quarta-feira as obras de recuperação da ERS 448 entre Farroupilha e Nova Roma do Sul. O trabalho foi realizado na altura do quilômetro 39 e, conforme a autarquia, o tráfego de veículos já está liberado e não há mais bloqueios no trecho. As obras tiveram início no ano passado, após 2 registros de deslizamentos de terra destruírem a pista ao final de junho. A estrada é o principal acesso ao município de Nova Roma do Sul e muito utilizada por produtores rurais e indústrias, os quais acumularam prejuízos ao terem que utilizar outras vias, aumentando assim o trajeto. Apesar da liberação da via, o DAER ainda não concluiu a instalação dos dispositivos de drenagem e da sinalização, o que deve ficar pronto neste mês. As obras na ERS 448 tiveram um custo superior a R$ 1.800.000. O Jornal TV Com faz um breve intervalo, nós já voltamos com mais informações. Fofuxo, você sabia que o Brasil produz quase 80 milhões de toneladas de lixo por ano? Fofuxo, ao resgate!
Com o Bote Recicla, quando acaba uma embalagem, começa um novo futuro. Em 2021, as embalagens que você retorna nas lojas Boticário serão recicladas para melhorar a estrutura de escolas por todo o Brasil. Leve a sua embalagem e faça parte desse movimento. Você retorna, o Bote recicla e transforma. Óculos de sol com grau? Aqui os seus óculos solares podem ser adaptados à sua rotina e também ter lentes de grau. Traga sua receita e confira mais essa vantagem do Mercadão dos óculos. Mercadão dos óculos. A Multiarte, com fábrica de estofados há 16 anos em Garibaldi, conta agora com uma loja de 1.000 metros quadrados, junto à fábrica para atender você com o que há de melhor. Além da qualidade já conhecida nos estofados, conta também com salas de jantar, poltronas, puffs e móveis complementares, ótimo acesso e estacionamento amplo. Multiarte, na BR 470, sentido Bento Garibaldi, antes do Castelo Benvenuti. Fone 3451-7164. As nuvens continuam avançando do mar em direção ao continente em consequência da circulação de umidade do ciclone extratropical sobre o Atlântico, na costa sul do Brasil. Com isso, ainda podem ocorrer chuvas esparsas e passageiras na metade leste do estado ao longo da sexta-feira. Uma massa de ar frio de origem polar ainda vai impedir a formação de nuvens carregadas sobre o sul do país nesta sexta-feira. O sol aparece entre muitas nuvens o dia todo, mas não chove entre a região da Campanha Gaúcha, Grande Porto Alegre e também sobre Curitiba, mas ainda chove a qualquer hora na região do litoral paranaense, mas sem risco de temporais. As pancadas de chuva serão passageiras, também sem risco de chuva forte, em toda a faixa leste do estado de Santa Catarina, inclusive em Florianópolis. Nas demais áreas do país, o tempo continua firme, ainda com temperaturas amenas de manhã. A mínima prevista em Porto Alegre é de 16, máxima de 26 graus, e em Curitiba o dia começa com apenas 13 graus, com máxima de 24. Para o feriado da Sexta-feira Santa, o Climatempo indica para Bento Gonçalves mais um dia de sol entre nuvens e sem a previsão de chuvas. As temperaturas devem variar entre a mínima de 11 graus e a máxima chegando aos 27 graus. No Jornal TV Com, a gente confere agora o comentário de Adroaldo Dalmas. Olá! O Executivo Municipal anunciou essa semana que vai mandar um projeto para a Câmara de Vereadores para tirar 5 milhões da educação e para passar para gastos com obras no Hospital do Trabalhador, Hospital Público Municipal. Esse que está sendo levantado aí desde o tempo do Lunelli, começa e para e começa. Segundo a informação da secretária da Fazenda, os 5 milhões é em decorrência de uma sobra na verba da educação, decorrente da paralisação das aulas nesse ano da pandemia, que fez com que sobrasse dinheiro, o aumento da receita nos meses de novembro e dezembro do ano passado, e em função de que haverá mais participação no Fundo Nacional
da educação básica que é distribuída aos municípios. Até aí está tudo bem. Teremos aqueles que concordarão com a ideia e aqueles que não concordarão, aqueles que acham que a educação é mais importante do que continuar a obra dita lá do hospital, e vice-versa. Resta alguns questionamentos que são legítimos. Primeiro, afinal, por que esses 5 milhões não deveriam ser investidos na educação? É mais importante a obra do hospital? Mas foi anunciado que foi deixado 95 milhões aí em caixa sobrando o ano passado. Por que exatamente tem que sair da educação? E mais, se sobrou dinheiro que não foi gasto na educação esse ano da pandemia e se está sendo aumentado a distribuição de valores do Fundeb vindo do governo federal, por que exatamente isso significa tirar da educação? Agora, quando retomarem as aulas, ou mesmo agora, não poderia esse valor investido na melhoria das condições das escolas, em aperfeiçoamento dos professores, em tecnologia para as escolas, enfim, em tantas coisas, que poderia ser usado esse recurso para dar maior qualificação ao ensino dos nossos alunos. Afinal, veio a estatística esses dias, a semana retrasada, o quanto o ensino está mal no Brasil, e em Bento Gonçalves não é diferente. A educação é menos importante do que aquela obra? Não acredito. Mas nós temos aí 2 pesos a serem considerados. O que chama a atenção é que o ano passado, para continuar a obra do hospital, foram tomadas 2 atitudes, isso faz 7, 8 meses. Primeiro, o prefeito Pazinho trocou a colocação de janelas por terrenos do município, porque não tinha dinheiro para isso. 2 ou 3 meses antes das eleições, foi feito um mutirão pela comunidade, um apelo, foi doado 400 mil reais para as obras e pessoas foram trabalhar lá gratuitamente. Mas tem milhões e milhões ditos jorrando e sobrando e que não foram aplicados lá na obra. E agora, para aplicar naquela obra, precisa tirar 5 milhões da educação. É difícil de entender. De qualquer sorte, vale o questionamento. Fiquem cada um com as suas preferências. Até porque esses 5 milhões, não é dito exatamente no que vai ser gasto lá no hospital, o que, se for aprovado, deverá ter, evidentemente, a vigilância devida, pelos motivos todos que já sabemos em razão do que está acontecendo em Bento Gonçalves, da forma como se lida com o dinheiro público. Enquanto isto, como estamos na véspera da Páscoa, e amanhã é a Sexta-feira Santa, esse tipo de atitude faz nos inspirar para lembrar as palavras de Cristo na cruz, aliás, suas últimas palavras, o que parece ser oportuno referir quando se pensa em certas atitudes que são tomadas por aqui. Que são: perdoai-os, Senhor, porque não sabem o que dizem e o que fazem. Uma boa Páscoa, abençoada Páscoa a todos vocês. Pensem nisso e fiquem com Deus. Seguem abertas até o dia 4 de abril as inscrições para a seleção de novos estudantes do IFERS, o Instituto Federal do Rio Grande do Sul. São oferecidas vagas para os cursos técnicos de nível médio e cursos superiores de graduação nas unidades aqui de Bento Gonçalves, além de Farroupilha, Veranópolis e Caxias do Sul. Em decorrência da pandemia, as tradicionais provas presenciais não irão ocorrer. Na modalidade dos cursos técnicos subsequentes ao ensino médio, um sorteio será realizado para o preenchimento de 50% do total de vagas. Os outros 50% serão destinados para ingresso com a nota do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Para os cursos de graduação, o processo seletivo será pela nota do Enem de 2010 em diante.
Não há taxa de inscrições para participar da seleção, sendo que o início das aulas está previsto para a segunda quinzena de maio. Enquanto durar a suspensão das atividades presenciais, as aulas serão realizadas de forma remota. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, aprovou por unanimidade o uso emergencial de mais uma vacina, a da Janssen. A conclusão da agência é de que a vacina protege contra a forma grave da Covid-19 e é eficaz para prevenir a doença em pacientes adultos. Mais informações a gente confere na reportagem. A vacina da Janssen, farmacêutica da norte-americana Johnson & Johnson, teve uso emergencial aprovado durante a reunião da diretoria colegiada da Anvisa nesta quarta-feira. A área técnica da agência exibiu os resultados da análise feita nas 8 fábricas responsáveis pela produção do imunizante, a maioria nos Estados Unidos. Todas elas receberam a certificação de boas práticas da Anvisa por atenderem aos padrões exigidos na fabricação. Além disso, os especialistas mostraram os dados de eficácia global comprovada da vacina, que é de 66%. O perfil de segurança observado, ele foi bem caracterizado e suporta, então, o uso emergencial, já que a gente não vislumbra risco à saúde da população e tendo em vista que estamos num momento de emergência, num momento em que quanto mais vacinas, quanto mais opções terapêuticas, melhor conseguiremos sair dessa situação. A vacina é aplicada em dose única e pode ser utilizada em pessoas acima dos 18 anos. A diretora relatora, Meiruzi Freitas, destacou que o imunizante também foi aprovado pela União Europeia, Estados Unidos, Canadá e recomendado ainda pela Organização Mundial da Saúde para todos os países. Para a diretora, a autorização para uso emergencial atende à necessidade do Brasil por mais vacinas num curto prazo. Ela ressaltou que o monitoramento será contínuo. A Anvisa continuará revisando os dados de segurança assim que estiverem disponíveis. Se necessário, tomaremos as medidas adequadas para proteger a saúde e a segurança dos brasileiros. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil já contratou 38 milhões de doses da Janssen até o fim do ano. A Secretaria de Saúde aqui de Bento Gonçalves mudou o número de telefone para o teleagendamento da realização dos testes de PCR para Covid-19. O objetivo da mudança é dar mais agilidade ao atendimento dos pacientes. De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde, os pacientes que estão com sintomas do coronavírus podem ligar no número 3771 4251 para realizar o teleagendamento de testes. Após a realização da consulta e requisição médica, o paciente ou seu familiar poderá agendar o PCR pelo telefone de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã até às 5h30 da tarde. O serviço de coleta do exame vai permanecer com os atendimentos para os grupos prioritários, como gestantes, puérperas, deficientes e idosos, os quais não precisarão realizar o agendamento. As salas de coleta do PCR funcionam todos os dias da semana, das 7h30 da manhã às 5h30 da tarde, inclusive nos finais de semana, no Complexo Hospitalar de Saúde, no bairro Botafogo. O portal do Governo do Estado mostrava, ao início da tarde desta quinta-feira, os números expressivos de casos da Covid-19 em todo o estado. A ferramenta disponível no site covid.saude.rs.gov.br monitora os casos da doença em todos os municípios gaúchos. Somente aqui em Bento Gonçalves, a UTI do Hospital Tacchini registrava 30 pacientes internados com Covid-19, uma pessoa a mais em relação ao boletim da quarta-feira. No Tacchini, dos 45 leitos oferecidos na instituição, pelo menos 29 leitos eram ocupados por portadores de outras doenças. O boletim atual mostra ainda o uso de 37 respiradores, 3 a mais que o levantamento apresentado na quarta-feira, sendo que a capacidade é de 45 aparelhos. Quanto à ocupação no uso de leitos fora da UTI, cuja capacidade é de 73 unidades, atualmente 48 pacientes seguem internados, 6 a menos se comparados aos dados anteriores.
As informações que constam no portal são alimentadas todos os dias com dados repassados pela Secretaria Municipal da Saúde e pelo Hospital Tacchini. A Secretaria Estadual da Saúde confirmou na tarde da quarta-feira o repasse de 90 milhões de reais para diversos hospitais gaúchos. O recurso será utilizado nas ações de fortalecimento ao atendimento de pacientes com a Covid-19 e são provenientes de uma articulação entre o Governo do Estado, Assembleia Legislativa, Tribunal de Justiça, Ministério Público, Defensoria Pública e o Tribunal de Contas do Estado. Do total a ser pago, 70 milhões são oriundos dos poderes Legislativo e Judiciário e outros 20 milhões do Executivo. O valor será utilizado no pagamento de diárias para leitos clínicos no valor de R$ 200 e para leitos de UTI no valor de R$ 1.000, o qual deve ser multiplicado pelo número de leitos ativos para o atendimento à Covid. Para Bento Gonçalves serão destinados R$ 1.050.000, sendo 252 mil para o Complexo Hospitalar de Saúde, 108 mil para leitos clínicos no Hospital Tacchini e 690 mil para leitos de UTI. Um idoso de 81 anos foi resgatado na tarde da quarta-feira por agentes da Guarda Civil Municipal após se ver perdido em uma região de mata fechada no bairro Licor Sul. A guarnição foi acionada pela sala de operações após a ligação de um popular que escutou gritos de socorro do idoso, o qual estava a aproximadamente 500 metros para dentro do matagal. Sem condições de retornar sozinho para o perímetro urbano, ele foi encontrado em um local de difícil acesso, num terreno íngreme e rochoso. O idoso não apresentava ferimentos graves e, apesar de estar aparentemente debilitado, não precisou de atendimento médico hospitalar. Aos agentes, ele relatou que teria saído de casa para colher macela e acabou se perdendo na vegetação fechada. Após o resgate, ele foi levado para sua residência. A Força Tática da Brigada Militar prendeu na tarde da quarta-feira um homem de 43 anos acusado de tráfico de drogas aqui em Bento Gonçalves. A ação ocorreu no bairro Tancredo Neves, em um estabelecimento comercial que é alvo de diversas denúncias. Com o acusado, foram apreendidas 12 buchas de cocaína prontas para venda, uma porção maior com 52 gramas, balança de precisão, material para fracionar e embalar a droga e certa quantia em dinheiro. O homem foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil para o registro do flagrante e posteriormente foi conduzido à Penitenciária Estadual de Bento Gonçalves. Estas, então, as informações do nosso jornal TV Com, aqui pelo canal 14. Lembrando que o nosso jornal tem reprises amanhã às 7 horas e também ao meio-dia. Você, baixando o aplicativo Conecta TV Com, pode conferir a nossa programação em qualquer smartphone, uma vez que é válido para Android e também iOS. O jornal TV Com faz uma pausa amanhã, na Sexta-feira Santa, retornando então à sua tela na próxima segunda-feira. A todos, o nosso desejo de uma feliz e abençoada Páscoa. Boa noite!